Integrantes da bancada paranaense em Brasília repercutem a derrubada da norma da Receita sobre o monitoramento do PIX. Deputados federais do Paraná se manifestaram sobre o assunto por meio de posts e vídeos publicados em redes sociais. A medida provisória assinada pelo presidente Lula foi publicada no Diário Oficial da União. O texto impede cobranças ou impostos sobre o PIX. A norma da Receita Federal previa monitoramento de pagamentos acima de R$ 5.000 feitos por pessoas físicas via PIX para identificar sonegadores de impostos. Esse recuo da Receita, você sabe, aconteceu depois de uma série de polêmicas e críticas. A deputada Gleisi Hoffmann, do PT, elogiou a decisão de Lula e reforçou que o governo nunca pretendeu taxar o PIX. Ela ainda disse que os responsáveis pelas mentiras sobre o tema têm de ser investigados e punidos. Já o deputado Zeca Dirceu, que também é do PT, se mostrou descontente com o recuo feito pelo governo federal. Ele publicou no X a seguinte mensagem: "Não me venham com bom dia, a situação é péssima. Acordei tão nervoso que meu café foi diferente. Joguei o pó na boca e tomei água quente para dentro. Paciência zero, em especial com o nosso governo." Fecha aspas. O deputado Elton Welter, que também é do Partido dos Trabalhadores, criticou as pessoas que compartilham desinformação sobre a norma da Receita. Vamos conferir o que ele disse. Pessoal, o PIX não vai ser cobrado imposto nenhum. Aqueles que espalharam as fake news vão ser todos identificados com clareza e vão ser punidos, estão sendo investigados. Aliás, quem não quer a boa fiscalização do Estado brasileiro é quem defende quem é sonegador contumaz, os atos criminosos que prejudicam o povo brasileiro em todas as circunstâncias. Aí falta dinheiro para a educação, para a saúde, para melhorar as estradas do Brasil. Portanto, quem espalha fake news, quem atenta contra a estrutura da Receita Federal no sentido de dar mais transparência para as ações da Receita, é quem conspira contra o Brasil. Show fake news e vamos aos fatos que realmente interessam ao povo brasileiro. Mais transparência e combater a sonegação de quem é sonegador contumaz e quem engana o povo brasileiro através das mentiras. Já o deputado Felipe Barros, do PL, líder da oposição na Câmara, insistiu na tese de que o monitoramento do PIX implicaria em taxação no fim das contas. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, "O governo federal lançou uma comunicação mentirosa sobre a fiscalização da Receita Federal a respeito do PIX. Tentaram esconder a severa malha fina que visava taxar milhões de trabalhadores informais no Brasil." Fecha aspas. O deputado Pedro Lupion, do Progressistas, criticou a Advocacia Geral da União, que pediu para a Polícia Federal investigar pessoas que divulgaram desinformação sobre o assunto. E agora eles estão dizendo o seguinte, vão colocar PF em cima de quem criticou, dizendo que é fake news, que tudo aquilo que nós dissemos, que o governo ia usar o PIX para poder patrulhar os gastos da população, justamente da população trabalhadora, aqueles que movimentam através do PIX os seus ganhos, que vão colocar PF para perseguir quem criticou. Eles não têm limite nenhum. Já o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos, criticou a revogação da norma. Ele também fez questão de ressaltar a importância do órgão ampliar a fiscalização sobre movimentações financeiras. Nenhum microempreendedor do Brasil, 17 milhões de micro e pequenos empreendedores, que são os autônomos, que estão no cotidiano da nossa vida, vão ter prejuízo com a fiscalização do PIX. Quem vai ter que pagar essa conta e ter que ver com a Receita Federal são os médios e grandes sonegadores, né, os contrabandistas e todos aqueles que são sonegadores desse país. É uma obrigação da Receita Federal por lei federal do seu primeiro governo, do governo da Dilma e do governo anterior, de Fernando Henrique. O que está sendo feito é um aperfeiçoamento utilizando a fiscalização eletrônica. Fiscalizar é obrigação. Combater sonegador é obrigação. Sonegador é criminoso. Não tem conversa fiada. E o deputado Nelson Padovani, do União Brasil, fez um post no Instagram compartilhando uma reportagem sobre a revogação da norma. O advogado tributarista Carlos Gasperin explicou a norma da Receita que acabou sendo revogada. Vamos ouvir. É importante esclarecer que o que fez a Receita Federal no ato normativo hoje revogado foi robustecer a financeira, que é uma obrigação acessória
destinada aos bancos para que informem movimentações globais de valores dos correntistas. Agora, com o ato revogado, que o ato revogado pretendia era estratificar melhor essas informações e aí dar uma leitura melhor para a Receita Federal do que era movimentação em dinheiro, do que era movimentação via Pix, incluindo movimentações feitas em fintechs, em arranjos de pagamento, ou seja, dando um arcabouço melhor para a fiscalização. Não havia uma previsão de tributação das transferências via Pix, mas é evidente que isso traria uma visão muito melhor para a fiscalização das movimentações financeiras praticadas pelos contribuintes, entre eles e dos saldos, enfim, existentes dentro dessas contas. Lembrando que as medidas provisórias têm força de lei e passam a valer assim que publicadas. Elas precisam, no entanto, ser aprovadas em até 120 dias pelo Congresso. Se não forem votadas pela Câmara e pelo Senado no prazo, caducam e, portanto, acabam perdendo o efeito. Olha, nem nos seus piores sonhos ou nos seus melhores pesadelos, o governo poderia imaginar o tamanho do estrago político que provocou com essa medida. Um movimento absolutamente errado, jogou no colo da direita um prato cheio, justamente no momento que tenta melhorar a sua imagem, né, com troca, inclusive, na equipe, no time de comunicação. Foi um tiro no pé e um tiro no pé de bazuca, um erro estratégico reconhecido até por apoiadores do governo. E no campo político do Paraná, Pedroso, os comportamentos dos deputados repetem muito o das lideranças nacionais dos mesmos blocos ideológicos. Então, quem é da direita está deitando e rolando em cima da questão com a sequência de erros do governo, chutando cachorro morto, como se diz lá em Brasília. Quem é de centro, centro-direita, traz essa avaliação meio de campo, de que é preciso sempre apertar quando se fala na questão de sonegação, mas que o governo erra completamente na forma, na estrutura, na comunicação e também em recuar. E o campo da direita é interessante passar uma lupa em relação, porque você encontra ali aquele discurso tradicional que já é esperado de fidelidade canina em relação ao governo sempre acertar, ao governo sempre fazer as coisas muito bem, mas tem um discurso interessante que é o do deputado Zeca Dirceu, que aliás era líder do PT na Câmara lá em Brasília, é filho de José Dirceu, aquele mesmo que a audiência conhece, liderança tida como forte dentro do PT, que escreveu claramente que até ele chegou às tampas, né, ao limite, paciência zero foi o que ele colocou lá na postagem dele. Aí depois de criticar o partido, acabou ainda de lambuja batendo boca com o ex-presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, porque o Bolsonaro, entendendo ali o neodeputado criticando o próprio partido de esquerda, foi lá e deu uma provocada, aquela provocada bem de rede social, né? Escreveu: "A Amazônia está em chamas". Aí discutiram, mas enfim, o resumo que fica claro, para além dos discursos políticos, é que aos olhos da população a credibilidade do governo foi ralo abaixo. Impressão que o povo não confia mais na comunicação do governo e até está de certa forma, eu diria, traumatizado, que vem uma medida, você já pensa, peraí, opa, onde é que vão me cobrar? Onde é que eu vou pagar mais nisso aqui? Esse é o resumo da situação e, infelizmente, né, esses movimentos todos, segundo especialistas, tendem a ter como resultado um receio, um recuo de uma parcela da população de usar o Pix normalmente, como fazia. Olha, de todos os deputados que nós trouxemos, ligados mais ou um pouquinho menos ao governo federal, sem falar aqui dos deputados de oposição, o mais lúcido na sua manifestação foi o Zeca Dirceu. Ele entendeu a gravidade do problema. Ele entendeu que o governo se comunicou mal, planejou mal, executou mal e está perdido. Por isso que ele está às tampas, porque está muito difícil. Ele olha para 2024 e vê a surra que os partidos de centro-esquerda tomaram nas eleições, de esquerda também. Ele olha para 2026 com preocupação. Qual o caminho? Para onde vai o governo? Para onde vão as lideranças ligadas ao governo? A turma que vai precisar pedir voto, defendendo os legados desse mandato. Como que eles vão fazer? Vão falar, olha, veja bem, a gente ia, mas não foi. Difícil. Qual a marca? A marca é o programa do Decola Brasil, né? Para poder voar mais barato. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a reforma tributária. Vai ficar mais caro voar. Vai ficar mais caro. Então, assim, ele entendeu qual é o problema. E mais, daí os outros deputados, outros políticos, comunicadores falam, o problema são as fake news. Não teve fake news de maneira estrutural. É óbvio que aqueles golpes de internet acontecem. Sobre qualquer notícia tem fake news. Desde queda de cabelo a perca de peso. Tem fake news.
Agora, de maneira estrutural, não aconteceu. O que existiu de verdade é que as pessoas entenderam claramente o que ia acontecer. Claramente. As pessoas olharam e falaram, opa, peraí, não vai ter, nesse momento, nenhuma alíquota sobre as operações do Pix. Mas a Receita Federal quer mais informações para quê? Ela quer simplesmente, olha, é para ter mais inteligência sobre os dados? Uma pinóia. A Receita Federal sempre quer mais dados justamente para poder encontrar mais caminhos para tratar ali do que eles chamam de sonegadores. Eu escutei, inclusive, um parlamentar, né, bradando contra os sonegadores. Pois é, pelo visto, o problema do Brasil é a vendedora de bolo em pote, é o motorista de aplicativo, é o cabeleireiro, é o vendedor de açaí. Claro, eles são os grandes sonegadores do Brasil. Meu Deus, o Brasil está nessa situação fiscal porque é isso. O aposentado que complementa a renda fazendo marmita precisa declarar. Ele está roubando as pessoas, Rafael Malon. Ele é criminoso, é crime. Eu escutei o brado do nosso parlamentar. Pois é, esse descolamento da realidade que alguns deputados chamam, olha, as pessoas não entenderam, são ignorantes, né? Dizem que elas estão perdidas em fake news, praticamente chamou de burra. Outros os colocam como grandes criminosos. Talvez esse descolamento com a realidade é que explique a votação pífia que alguns tiveram nas eleições gerais passadas, nas eleições municipais e agora. Porque eles estão descolados da realidade. Não é um problema simplesmente de comunicação, é também, mas é um problema de mensagem. Não tem como você explicar que a Receita vai olhar mais para as movimentações financeiras das pessoas e dizer que é pelo bem. Ah, é pelo bem do país, é para tudo dar certo. Mas aí o problema recai, claro, na comunicação. E o Lula foi conversar com a grande estrela das redes sociais da esquerda, que é o prefeito de Recife, o João Campos. Ele parou a agenda, quinta-feira, e foi conversar, pedindo umas dicas, né? Então, se vocês estão incomodados com alguns memes, com o perfil do Banco Central ficando, né, se tornando uma página de humor, talvez a gente perceba que esse movimento se acelere. Mas eles não compreenderam que, enquanto eles quiserem tomar mais dinheiro da sociedade de maneira direta ou indireta, as pessoas agora têm mais informações. E diferente das fake news, todo mundo entende o que está acontecendo, que tudo está ficando mais caro, inclusive o boleto do imposto.